Boa tarde. E aqui estamos mais uma vez reunidos, em nome de Jesus, com o objetivo de estudarmos e refletirmos sobre os seus ensinamentos, tão bem esclarecidos pela doutrina espírita. Abençoe, Senhor, os nossos propósitos. Pacifique nossos corações, trazendo-nos suas vibrações de luz e de paz. Que assim seja. Escolhemos para o tema de hoje os dizeres de Jesus contidos em Mateus capítulo 6, versículo 22-23, do qual diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. No contexto onde esse texto está inserido, Jesus falava sobre os tesouros no céu, em contraste com os tesouros na terra, onde explica a importância de se ajuntar tesouros que realmente são valiosos. O Cristo fez com que o olho se tornasse paradigma, modelo, exemplo para refletir tudo que emana de nossa alma. Realmente, uma pessoa que vê tudo pelo lado bom, é óbvio que já demonstra nítidos sinais de evolução moral e espiritual. Por isso, fez com que o amor norteie seus rumos, seus passos. Aquele que vê tudo pelo lado do mal, revela que sua alma está impregnada de sentimentos inferiores, fazendo jus ao que disse o Mestre: todo o seu corpo está tenebroso e quão grandes serão as trevas. Será que Deus criou umas pessoas com os olhos bons e outros com os olhos ruins? E nós vamos encontrar esta resposta no Livro dos Espíritos, na questão 115, que diz que fomos criados simples e ignorantes. E, portanto, a conquista desse olho bom foi através de grandes lutas, de experiências depurativas. Aquele que tem o olho bom sensibiliza com a dor alheia, vê a pureza além das aparências. E nós vamos citar aqui uns poucos exemplos de Jesus. Jesus, quando viu o publicano Levi, ele viu através dele o futuro apóstolo Mateus. Vê em Madalena a certeza de sua conversão. Viu em Saulo o apóstolo fiel. Jesus é o melhor modelo para olho bom. Buscava a companhia de pecadores e marginalizados. E demonstra em seus ensinamentos de que os sãos não precisam de médico. Lembremos também que no Calvário, Jesus entendeu aqueles que o levaram à cruz e diz: perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Jesus usa também os olhos para exemplificar a misericórdia para com os erros alheios. No Evangelho, capítulo 10, item 9, tem uns dizeres que Jesus diz: por que vês tu
o argueiro no olho do teu irmão e não a trave no teu? Entende-se com essa imagem uma advertência que Jesus esclarece seus seguidores. Esta imagem de trave e do cisco mostra o absurdo em que incorre aquele que se julga no direito de moralizar as faltas de seu próximo, com quem convive, sem perceber que ele mesmo está cheio de defeito e cai em faltas contra Deus e contra ao próximo. E Jesus usa essa ilustração com base na figura do olho para denunciar o comportamento hipócrita que leva a um juízo errado, baseando que o olho é uma das partes mais sensíveis do corpo. Um pequeno cisco no olho já é suficiente para causar um grande incômodo. Os fariseus do tempo de Jesus eram exemplos de pessoas que tentavam tirar o argueiro do olho do próximo, enquanto tinham traves em seus próprios olhos. Disse que os fariseus julgavam e criticavam os outros para exaltar a si mesmos. Vemos também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 11, dizeres de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 18, versículo 9, do qual diz: se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti. Nós somos os responsáveis pela visão que temos das coisas. Tudo nós percebemos, analisamos e julgamos de acordo com os nossos valores, nossas crenças e da imagem que fazemos de nós mesmos. Valores, crenças e autoimagem que nascem do pensamento. São nossos pensamentos que determinam a maneira de como vemos as coisas. Se nos sentimos incomodados com o que vemos, será que não somos nós que estamos vendo de maneira errada? Será que tudo está errado e nós estamos certos? Mas aí nos perguntamos, o que torna o olho bom ou mau? Com toda segurança, podemos afirmar que não é o órgão físico que determina a qualidade do olhar, que por si só é neutro. É o espírito que determina o fator de qualidade vinculada a esse olhar. É através da intenção de quem olha e a que sentimento está ligado ao olhar que se determina o quanto o olhar é bom ou ruim. O que torna o olho bom ou mau é o espírito, é o sentimento do qual ele está ligado. Usamos às vezes a expressão olho no olho. Essa expressão comumente usada, olhar nos olhos, é usada para verificar se é verdade ou mentira aquilo que está dizendo a criatura, que muitas vezes engana por belas palavras. O olho fala quando estamos magoados com alguém, e o olhar raramente engana. E podemos parafrasear o ditado popular: diz-me o que olhas, e eu te direi quem és. Não é só a boca que fala o que sente o coração. Os olhos expressam o que verdadeiramente sentimos. Um olhar abriga
fé, esperança, constrói um amor, acalma um medo. O olhar traduz muito. O olhar, como já dissemos, fala às vezes muito mais do que as palavras. O olhar revela o que tem dentro de nosso coração. O livro Boa Nova, escrita pelo espírito Humberto de Campos, ele sugere que o olhar do mestre dos mestres era lúcido e profundo, pois devassava o seu interlocutor, detectando-lhe as tendências da alma e antevia acontecimentos futuros, mas também seu olhar era enérgico e carinhoso com os que lhe desfrutavam a sublime companhia. Se nós observarmos através da história da humanidade, ela nos mostra que o nosso olhar passa por valores herdados até de nossos ancestrais guerreiros. Bastando-nos para isso observarmos que a cultura do orgulho, da ambição, da sedução e demais jogos do poder são energias que incorporamos e projetamos através do olhar em busca de ascensão no mundo das aparências, onde geralmente ainda perseguimos a vitória, o triunfo a qualquer custo. Tem um escritor grego que diz que os olhos do guerreiro lançam dardos de fogo que golpeiam tudo o que veem. E para concluir, vamos nos lembrar que o olho bom a que Jesus se refere é o que vê tudo pelo lado do otimismo, com simplicidade, com simpatia, que revela amor e bondade no que o cerca, que procura ocultar o defeito alheio, fazendo evidenciar as boas qualidades daqueles que convivem com ele. E o olho mau a que se refere Jesus é aquele que transmite o pessimismo, que procura evidenciar os erros e os vícios alheios, que sente prazer com a maledicência, é ciumento, invejoso, alegra-se com as misérias dos outros, é egoísta, intolerante, insensível com as dores do próximo. Para finalizar, vamos ver que interessante um texto de Mateus, do capítulo 20, que após contar a parábola dos trabalhadores na vinha e explicar que os que trabalharam o dia todo receberam o mesmo valor que aqueles que trabalharam só uma hora, Jesus disse que alguns se indignaram contra o dono daquela terra. E este dono respondeu-lhes: não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Mateus capítulo 20, item 15. Em outra tradução, está escrito: não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque sou bom? Então nós vemos dentro desse contexto que a pessoa que tem os olhos maus não gosta de ver a prosperidade dos outros, não consegue entender a generosidade. O gesto do dono da vinha foi muito valioso, digno de fazer parte do reino do céu. Mas alguns trabalhadores estavam ligados apenas no tesouro da terra. E assim nós finalizamos e vamos refletir sobre o texto referido.
Uma boa tarde a todos e uma ótima semana. Boas tardes. Então vamos dar início à nossa segunda parte da reunião de hoje, escolhendo o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, nas instruções dos Espíritos, a lei do amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação. Vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse que o homem, no início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espiritismo deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual, e mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então, essas instruções é de Lázaro, em Paris, 1862, está no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Ele é justamente 1800 anos depois, uma atualização, uma explicação do que Jesus colocou como o maior mandamento. Nós lemos há pouco tempo, está no Evangelho, mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm todas as leis e os profetas. Mateus 22, 34 e 40. Então, Jesus colocou isso na sua vinda, abrindo as portas do entendimento da humanidade. Kardec
através da obra dos Espíritos, ele reacende esse ensinamento, mostrando que os ensinamentos de Jesus, eles valem para qualquer época e para qualquer lugar. Por quê? Porque se está lidando com leis da natureza. E as leis da natureza não dependem do lugar nem do tempo. Então, o que Jesus falou é a verdade em função do que o universo foi pautado sobre isso. Tanto que os Espíritos instruem agora de uma forma mais detalhada. Né? Quando ele coloca que no começo existem apenas instintos, né? Instintos de preservação, né? Então nós vivemos basicamente para a própria preservação e a preservação da espécie. Né? É essa a nossa finalidade, queremos sobreviver. Atendidas essas necessidades materiais, nós começamos a despertar outras preocupações, não só com o próprio indivíduo, mas com quem está próximo. É a preocupação com seus filhos, é a preocupação com a família. E à medida que vai avançando essa compreensão, ele passa a se preocupar também que essa proteção, essa segurança perdure, que ela não seja só diária, e para tanto ele tem que se unir às outras famílias, compor a sociedade, e com o passar do tempo, aumentando esta preocupação, ele atinge o instante em que a vida passa a ter um outro enfoque. Então ele se preocupa com o além do momento, além do presente, no futuro, inclusive no futuro após a morte. Né? Esse desenvolvimento, instintos, né? Instintos, depois ele passa a ter sensações, depois ele passa a ter raciocínio, depois ele passa a ter sentimentos, não são instantes, né? Na medida que ele tem instintos, ele vai fragmentando alguns sentimentos, mas de forma grosseira, né? Como se fossem estágios. Nós já várias vezes falamos que nessa história dos instintos, hoje o vocabulário que a gente coloca para isso são os desejos, né? Instintos e desejos estão ligados à nossa concepção biológica. Então é o que a gente deseja, é o que o corpo deseja, né? Porém, nós não somos dominados pelo corpo, não deveríamos ser dominados pelo corpo. Nós, na medida que desenvolvemos a razão ela vai controlando os desejos, né? A razão, ela expressa-se no que a gente chama de vontade. Então, vontade é o resultado da razão e desejo é o resultado do corpo. Então, a vontade é que vai dominando os desejos, né? É isso que mede a evolução do homem, como ele colocou aqui. Na medida que você impõe a sua vontade sobre os próprios desejos. Um filósofo moderno, né, Kant, colocava que o homem livre é aquele que não faz o que deseja. Como consequência, ele só faz aquilo que ele tem vontade. Ele se libertou, ele adquiriu a maioridade. É quando ele não faz, ele faz aquilo que ele tem vontade, não o que ele deseja, nem a vontade dos outros. Né? Esse processo evolutivo, né, da vontade, né, que é a moral, na prática da moral, acaba se despertando os sentimentos. Né? Então, na nossa vida, nós temos um grupo de pessoas que não são agradáveis. Porém, nós temos um outro grupo de pessoas que não são desagradáveis. Né? A gente não sorri com essas pessoas. Né? A gente sorri com as pessoas que não são agradáveis. Né? E aí, como é que a gente faz com essas pessoas que nos afetam de uma forma até triste? Né? A gente respeita. A gente primeiro tem que respeitar. Amar eu não vou conseguir instantaneamente. Né? Eu tenho um problema com o indivíduo, nós não batemos uma série de coisas, sempre que se encontra discussão. Então, o que a gente faz? Amar é difícil. Então, como é que você começa? Respeitando. Respeitando é moral, é vontade, é razão. Então, trate com respeito. Né?
De tanto tratar com respeito, nós vamos descobrindo as necessidades próprias e do outro e vamos identificando algumas coisas em comum. E aí passamos a despertar alguma simpatia, né? Algo de agradável, e com o tempo nós podemos converter esta animosidade numa afetividade positiva. É mais ou menos isso que Joana de Ângeles coloca no primeiro capítulo do livro dela, Jesus na Atualidade, e que é exatamente o que o Evangelho falou, só que agora nos anos 2000, né? Então nós temos lá no tempo de Jesus ele falando uma coisa, Kardec falando a mesma coisa, através dos Espíritos falando através da obra de Kardec a mesma coisa, e Joana de Ângeles colocando isso de uma forma muito presente, só que agora dentro de um conceito mais introspectivo, porque hoje nós já nos conhecemos um pouco mais, a ciência desenvolveu, a psicologia começou a desentranhar o inconsciente do espírito, né? Então, ela, usando desta base, né, ela traz justamente a atualidade dos ensinamentos de Jesus. Então, vamos lá. Jesus e desafios. O processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor o visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontra lenitivo, anelando por conquistas mais importantes. Então, quando a dor, né? Que é a dor? É o distanciamento entre o que ele tem e o que ele gostaria de ter, né? Então, isso faz com que ele reflita da necessidade de mais alguma coisa do que ele já conquistou. Vivendo em luta constante contra os fatores constringentes do estágio em que se demora, vez por outra experimenta a paz, que passa a querer em forma duradoura. Olha que interessante. Quer dizer, nas nossas lutas, né, o incômodo, o desconforto, nós somos contemplados com alguns momentos de paz. E isso é tão gratificante para o espírito que ele busca isso constantemente, justificando inclusive por que a gente não sai da casa de Fabiano, né? É muito comum as pessoas falarem assim: eu venho aqui na casa de Fabiano há tanto tempo porque eu me sinto bem. Não é porque ela está sendo convencida a vir. Não entra razão aí, entra sentimento. Que sentimento é esse? No caso, paz, sensação de conforto, né? Então ela não sabe explicar, mas ela continua indo. No começo são as dores com intervalos de bem-estar que o assinalam, até conseguir a tranquilidade, com breves presenças do sofrimento, culminando com a plenitude sem aflição. De degrau em degrau, ascende e sobe, caindo para levantar-se, atraído pelo sublime tropismo do amor. Tropismo, só para vocês terem uma analogia, a gente chama de fototropismo, é quando as plantas procuram a luz. Você põe a planta onde você quiser, mas ela vai buscar a luz, né? Geotropismo é quando ela procura uma verticalidade na posição, a planta. Nós somos atraídos pelo amor, né? Nós somos atraídos, mesmo inconscientemente, né? Conseguir o estágio mais alto significa-lhe triunfar. Aturdido e inseguro, descobre uma conspiração quase geral contra o seu fatalismo. São as suas heranças passadas que agora ressurgem, procurando retê-lo na área estreita do imediatismo, em nível inferior de consciência, onde apenas se nutre, dorme e se reproduz, com a indiferença pelas emoções do belo e do nobre e do sadio. Então, o que significa isso? André Luiz, no Mecanismos da Mediunidade, ele fala exatamente isso. Nós trazemos uma carga evolutiva que nós chamamos de pensamentos reflexos, que representam o que eu sou, só que quando eu busco algo diferente, tem a resistência de tudo isso, né? Essa dificuldade, essa montanha que temos que mudar. E o diferente é buscado, muitas vezes, intuído pelos espíritos. Então, eu
tenho um comportamento próprio, sou induzido a fazer algo diferente. Esta luta contra essa resistência é que ela menciona aqui, né? E como resultado dessa luta, chegamos a uma síntese que passamos a colocar junto com esses pensamentos reflexos, e assim nós mudamos passo a passo. Anestesiado pelas necessidades vegetativas, né, comer, dormir e se reproduzir, busca apenas o gozo que termina por causar-lhe saturação, passando a um estado de tédio que antecipa a necessidade premente de outros valores. Lentamente desperta para as realidades que antes não o sensibilizavam e, de repente, passa a significar de meta a conseguir, sentindo-se estimulado a abandonar a inoperância. É aquela fase comentada no Evangelho que está deixando os instintos para ir para a razão e a razão aprimorando no sentido moral. O psiquismo divino nele latente responde ao apelo das forças superiores e desatrelar-se do cárcere celular qual antena que capta a emissão de mensagens alcançadas somente nas ondas em que sintoniza. Então nós trazemos dentro de nós o psiquismo divino, o que nós temos dentro de nós, que é o reino de Deus dentro de nós, porque somos filhos de Deus. E isso é que nos impulsiona até contra a nossa vontade consciente, né? Porque estamos atraídos pelo Pai. Né? O primeiro desafio, o de penetrar emoções novas, o atrai, impelindo-o a tentames cada vez mais complexos, portanto, mais audaciosos. Experimentado em prazer ético e estético, diferente da brutalidade do primarismo, acostuma-se com ele e esforça-se para novos cometimentos, que a partir de então já não cessam, desde que, encerrado um ciclo, qual espiral infinita, outro prazer se abre atraente, parecendo-lhe cada vez mais fácil. São as conquistas gradativas. Tudo na vida são desafios às resistências. A lei de entropia degrada a energia que tende à consupção para manter o equilíbrio térmico de todas as coisas. O envelhecimento e a morte são fenômenos inevitáveis no cosmo biológico e no universo. Os batimentos cardíacos são desafios à resistência do músculo que os experimenta. Os peristálticos são teste constante para as fibras que os sofrem. A circulação do sangue é um quesito essencial para a irrigação das células. A respiração constitui fator básico, sem a qual a vida perece. Tudo isso e muito mais, na área dos automatismos fisiológicos, a interferir nos de natureza psicológica. Então é a matéria oferecendo uma resistência à mudança do espírito. É natural que o mesmo suceda no campo moral do ser, que nunca retrocede e não deve estacionar sob pretexto algum. No progresso, a evolução é inevitável. A felicidade é o ponto final. Não cabe ao homem retroceder na luta, senão para reabastecer-se de força e prosseguir nos embates. O crescimento de qualquer ideal é resultante dos estágios inferiores vencidos, das etapas superadas, dos desafios enfrentados. A sequoia culmina a altura e o volume máximos, célula a célula. O universo se renova e prossegue, molécula a molécula. Facilidade é perda de um estímulo com prejuízo para a ação. Toda a vida do mestre foi um suceder incessante de desafios. Embates no seu seio social e familiar constituíram-lhe os primeiros impedimentos que foram ultrapassados em razão da superior finalidade para a qual vieram. E aqui, ele, Jesus, não aceitou carregar o fardo do mundo em caráter de redenção dos outros, mas ensinou cada um a conduzir o seu próprio compromisso em paz de consciência. Não assumiu as tarefas alheias, nem deixou de demonstrar como fazê-las. No entanto, altaneiro, sem presunção, tampouco sem submissão covarde. Os desafios da sociedade injusta e arbitrária
chegaram-lhe provocadores mediante situações, pessoas e circunstâncias. Apesar disso, sem deter-se, ele continuou íntegro, enfrentando-os sem ira ou medo. Passou aquele tempo, todavia, permanecem os resíduos doentios. Alterou-se a paisagem, não os valores, que prosseguem relativamente os mesmos, gerando obstáculos e insatisfações. Enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Não aguardes comodidades que não mereces. Realiza a tua marcha indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Quem teme a escuridão, perde-se na noite. Do verbo ser, né? Se tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual. Pois bem, é muito importante que a gente guarde, né, a postura dele em relação a não assumir as responsabilidades do outro, orientar, e não enfrentar as adversidades com ira ou medo, né? É com serenidade. Que possamos refletir sobre essas palavras, para que possamos enfrentar as próprias resistências e dar um passinho a mais na mudança e no nosso crescimento espiritual. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Boas tardes e boa semana.